Olá, meu nome é Lili Marlene e venho agora com a primeira parte do livro Jejum e os Milagres. Queridos amigos, queridas amigas, querida família maravilhosa do meu canal do YouTube, que partilham comigo todos os dias de vídeos sobre ensinamentos bíblicos e do dia a dia, expansão da consciência e uma forma de transformarmos o mundo, começando por nós mesmos. Todos os dias tenho colocado vídeos no canal e espero que vocês tenham aproveitado, que vocês gostem. Gostaria de convidá-los para que se inscrevessem no canal e compartilhassem os vídeos, deixassem nos comentários também o que vocês acham de cada um dos livros. Vamos lá. Jejum e os milagres. Você sabia que fazer jejum traz milagres incríveis na vida do ser humano? O jejum, segundo a palavra de Deus que ele diz, é aquele em que repartam o pão e a sua comida com os famintos, que recebem em casa os pobres. Esse é um jejum que agrada a Deus. Daqueles que estão desabrigados, deem roupas, e aos que não têm nada, nunca deixem de socorrê-los, e socorra também os seus parentes. Isso trará para ti um alento em seu coração e uma ajuda sobrenatural sobre aqueles que nada têm. Para fazermos um jejum que agrada verdadeiramente a Deus, nós devemos em primeiro lugar nos colocarmos na presença de Deus. Você poderá ajoelhar-se à mesa ou na cama ou onde você quiser, ou você poderá começar também no seu quarto, em qualquer lugar. Isso não está escrito que tem que ser em um lugar específico, mas no horário da sua refeição, coloque-se diante da presença de Deus, ofereça aquela refeição como sacrifício e não coloque nada na sua boca. Nossa oração deverá sair do coração, uma oração de entrega, amor, uma oração natural, onde falamos com o Espírito Santo e o Pai Celestial como amigos, como companheiros, como amados que eles são. E solicitamos a sua ajuda espiritual para alcançarmos as nossas metas. Depois que nós colocarmos o nosso pedido, o porquê que nós estamos fazendo aquele jejum, colocamos o jejum como oferta. E quando terminarmos o nosso jejum, depois você vai escolher quanto tempo você vai fazer, então faremos os mesmos agradecimentos, entregando o nosso jejum em oração como uma forma de gratidão. Jejum que Jesus fez, 40 dias. Este foi o jejum do Senhor Jesus no deserto. Jesus à base de pão e água. Assim nos ensina que precisamos nos desapegar da comida. Ensinamento de Jesus é aquele em que a pessoa, quando está faminta e sedenta, come somente pão e bebe apenas água. Jejum à base de líquido. A pessoa escolhe qual jejum quer fazer e depois a pessoa que está jejuando ingere somente líquido. Jejum normal. A pessoa que jejua não come nada.
apenas vai beber água. Procure sempre uma ajuda espiritual e, se necessário, até ajuda médica antes de se decidir fazer algum jejum. Quantas horas de jejum Jesus fez? 40 dias. O jejum do Senhor Jesus foi 40 dias no deserto. O que Jesus quis dizer sobre jejum? O profeta também fala que, ao lado desses preceitos, o jejum que agrada a Deus é repartir o pão com o faminto, acolher os pobres e os peregrinos, cobrir o que está nu. Desta forma, nós nos tornamos solidários com a nossa própria carne. A perspectiva cristã do jejum é justamente esta: melhorarmos. Quem fez jejum de 3 dias na Bíblia? Esther. Ela disse assim: diga a Mardoqueu e aos judeus para jejuarem por mim durante 3 dias e 3 noites. Como é feito o jejum de Daniel? Na Bíblia, diz que Daniel e seus amigos fizeram um jejum no qual somente comeram legumes e água por 21 dias, para não se contaminar com a comida do rei, que era um idólatra. As pessoas que fazem o jejum de Daniel geralmente fazem desta forma durante 21 dias. Comiam sementes, frutas, legumes, água e suco. E quais os tipos de jejum que existem na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada nos fala de 3 tipos principais de jejum de alimento: o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. O jejum nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, direcionando as nossas necessidades espirituais em primeiro lugar. Também nos ajudam a mudar nossas prioridades e necessidades e a comunhão com Deus. O jejum nos ensina a concentrar um pouco mais nas coisas do alto em Deus. O jejum total é quando decidimos não comer e nem beber água. Esse tipo de jejum foi escolhido por Esther antes que ela fosse falar com o rei da Pérsia, com o propósito de salvar o seu povo. Está no livro de Esther 4, capítulo 15 e 16. O jejum total deve ser escolhido para ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, 12 horas e no máximo 3 dias. Então, no livro de Esther 4,16 diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perecerei. Esse segundo tipo de jejum é o mais comum, em que você decide não comer nada. No entanto, você vai beber água. Jesus deve ter praticado este jejum e provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto. Mateus 4, 1 e 2.
O jejum com água pode ser praticado em períodos mais longos que o jejum total. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Temos também o jejum parcial, quando decidimos eliminar apenas alguns alimentos durante alguns dias, comendo apenas determinados alimentos. Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, então teve uma visão sobre o futuro. Daniel 10, 2 e 3. O jejum parcial pode durar, não prejudica a nossa saúde. Então, no livro de Daniel 10, 1 e 2 e 3 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, nenhum perfume ele usou. Esse é interessantíssimo, esse jejum também. A Bíblia também nos ensina sobre o jejum de outros tipos, por exemplo, manias, celular, TV, vícios, bebidas e tantas outras coisas que não são alimentos. Em nossa vida existem milhões de maneiras para jejuarmos. O jejum parcial, ou seja, o que escolhermos, assim como Daniel também escolheu e não usou o perfume, 1 Coríntios 7,5, a Bíblia nos fala sobre a possibilidade de um casal se abster de relações sexuais por um período de tempo, para se dedicar mais à oração. 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha só, é bíblico. Olha esse jejum de Moisés. Porém, o que é quase desconhecido é que, na realidade, Moisés jejuou. Vejamos, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Este também foi um jejum que ele fez. Durante os 40 dias e 40 noites, este sacrifício de ficar no monte, ele ofereceu como um jejum agradável ao Senhor. Isaías 58, do 3 ao 6, nos diz assim: Se deite sobre pano de saco e cinzas. É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. No livro de Joel 2,12 também nos diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Em Mateus 6, do 16 ao 18, recebemos também uma informação assim maravilhosa. Precisamos saber disso. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste
como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Em Atos dos Apóstolos 13, 2 e 3 nos diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. No livro de Joel 1,14 também nos diz assim: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Vemos também no livro de Jonas 3, do 5 ao 10, que diz assim: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Muitas vezes as pessoas, por ignorância, falta de conhecimento, acham que jejuar é se abster de toda alimentação e pronto, está tudo resolvido. Não é esse o jejum a que nós deveremos fazer. Podemos também fazer jejum de reclamações, não reclamarmos durante um dia, 3 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Existem inúmeras formas de jejum e todos eles são agradáveis a Deus quando você faz de coração, com o intuito de você melhorar a sua forma de viver em relação a você, em relação às pessoas que convivem ao seu lado e até aquelas que estão em torno de sua presença. Daniel 9:3 nos diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Se você acha que você está precisando de alguma coisa que é um milagre urgente, de repente você precisa que um milagre aconteça dentro da sua família, muitas vezes com a esposa, com o esposo, com filhos, com parentes, e a gente não sabe o que fazer. Muitos dizem: eu já pedi tanto para Deus, já orei tanto e não consegui. Faça um jejum. Você não precisa fazer o jejum de comida, de bebida. Faça um jejum de coração. Elimine a reclamação, elimine aquilo que te prende no dia a dia durante alguns dias apenas e diga: Senhor, eu estou precisando de tal milagre na minha vida, e para que eu prove que eu
estou de todo o meu coração, eu vou deixar de fazer tal coisa. Isso é agradável ao Senhor. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comeis nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esta foi uma escolha dela, mas eu quero compartilhar com vocês que na minha vida eu já fiz vários tipos de jejum. Já fiz jejum como se fosse o jejum de Daniel, dos 40 dias. Fiquei 40 dias sem comer carne. Fiz mais do que uma vez na minha vida. Ou então, jejum de não reclamar, já fiz esses. Jejum de me abster de alguma coisa, já fiz. Então, existem inúmeras formas de jejum. Depende do coração de cada um. É o seu coração que deve agradar a Deus. Não é o seu jejum, é o seu coração, juntamente com o seu jejum, que trará a mudança. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. Milagres e prodígios acontecem em nossas vidas quando oramos e jejuamos, quando nos abstemos de alguma coisa. Todos são capazes. Não existe ninguém que não possa fazer isso. Tudo é possível ao que crer. Se você crê que uma sementinha jogada na terra pode nascer, frutificar e produzir, então o seu jejum também poderá fazer isso. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, jejuavam, com frio, com sede, mas jejuavam. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele disse: tive fome. Mateus 4, 1 e 2. Então Jesus também jejuou. E mesmo ele tendo feito o jejum de 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Qual diabo está em nossas vidas? A tristeza, a decepção, a falta de amor, a falta de compreensão? Então existem muitas formas. Nas escolas, quantos professores não conseguem compreender os seus alunos? E vice-versa, quantos alunos dependem da compreensão de seus professores? Será se cada um deles fizesse um jejum de se prontificar a compreendê-los mais, o mundo não seria melhor? Com certeza poderíamos mudar o mundo. Somos como pássaros, como formigas, como beija-flores. Então, se existir um incêndio, o beija-flor, com o instinto dele amoroso, ele vai automaticamente, sem ninguém pedir, vai juntar água em seu biquinho e vai levar e vai jogar em cima do fogo. A formiguinha também vai fazer a tua parte. Sejamos formigas, sejamos pássaros, sejamos uma rede de amor, de esperança, de carinho,
na vida das pessoas que nós amamos. Gratidão ao Espírito Santo, meu companheiro, meu amigo de todas as horas, que suscita em meu coração o desejo de aprender, estudar e compartilhar com cada um de vocês. Gratidão a Deus pelo dom da vida, estar vivo aqui agora e poder compartilhar com vocês.